Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Thiago e você está no canal Gospelcast. Roda a vinheta. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui em mais um podcast. Lembrando nossos irmãos que o nosso canal aqui do podcast tem o intuito de evangelização, falar de Jesus, falar um pouco da obra de Deus. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial. De verdade, estamos conhecendo hoje pessoalmente, hoje aqui no nosso podcast. Eu quero pedir para os irmãos, compartilhe com alguém, dê like no vídeo, mande para alguém que você, você acha que esse conteúdo vai ser interessante, mande para alguém. Nós vamos estar aqui já ao vivo e já nesse bate-papo gostoso, que falar de Jesus, se deixar as horas passam, a gente nem viu, tá bom? Então, sem mais delongas, esse é um podcast, não quero ser cansativo com o nosso irmão que está aqui com a gente. Eu já vou perguntar pro nome dele de novo, porque às vezes eu posso errar. Varão, é um prazer ter você aqui no nosso podcast. É bênção de Deus, tá bom? É um prazer. Fala teu nome pro pessoal e dê as tuas considerações no começo já. As considerações iniciais. Então, muito prazer, Thiago, é um prazer estar aqui. O meu nome é Adriel Gama, pela graça de Deus, eu sou missionário, eu moro em Centro-Sé, na Bahia, sou membro da Igreja Batista Missionária, na pessoa aí do seu pastor-presidente, pastor Marcos Henrique, meu dirigente local. Amém. É o Ernick, e assim, o privilégio é nosso de podermos estarmos aqui. A gente fica feliz. Eu quero dizer para você que de iniciativas como essa que o reino precisa, de pessoas que impulsionem, que mostrem o que é que está sendo feito de bom. Até porque hoje nós lidamos da televisão e vimos tantas coisas ruins. E ter lugares e redes sociais e podcasts onde se tem um espaço, onde pode se falar do reino dos céus, tudo que Deus está falando, é muito bom. Então o privilégio é meu de poder estar aqui e dizer a todos que vai ser um privilégio poder conversarmos e compartilharmos. Eu fiz questão de trazer o Varão aqui, porque já nesse podcast, hoje à noite vai estar pregando lá na nossa igreja também. Ao lançar esse podcast, no culto à noite o irmão vai estar pregando aqui na igreja da Coab, na direção do nosso pastor Roberto e irmã Fernanda. E vai ser bênção, eu tenho certeza que Deus vai te usar poderosamente aqui nessa igreja. É uma igreja de Deus, é uma igreja abençoada, cheia de Deus, ansiosos para ouvir a palavra do Senhor. Então, irmãos, aqui, sem mais delongas, eu vou passar aqui a oportunidade para o nosso irmão Adriel Gama. E aqui no vídeo, aqui embaixo, eu vou deixar todos os links do irmão já, Instagram, Facebook, tem Instagram de missões também que ele vai falar aqui um pouquinho da obra. Varão, o primeiro começo do nosso podcast aqui, eu sempre pergunto para as pessoas, como que Jesus ele entrou na sua vida, desde o teu comecinho ali, como que o evangelho, assim, se aflora na tua vida? Pode ficar à vontade. Eu nasci em uma família onde o meu avô, na verdade eu fui criado, não fui criado com o meu pai. Eu fui criado ali com a minha mãe dentro da casa dos meus avós. Então os meus avós foram a minha primeira influência dentro do contexto religioso, que assim, o meu primeiro contato com Deus foi através da vida e do legado deles. O meu avô era diácono da igreja. Nós, uma família muito simples, e ele sempre, eu tenho assim, boas lembranças das vezes que ele iria para a igreja, que levava a gente quando criança. Ele tinha não sei como o pessoal costuma chamar, mas sombrinho, um guarda-chuva. Guarda-chuva. Eu me lembro que às vezes na chuva, ele com aquele guarda-chuva gigantesco, eu, a minha irmã, alguns dos meus primos, ele sempre nos levava para a igreja, nos mostrando um caminho, aquilo que Salomão disse, né? Ensinar o menino no caminho em que se deve andar. Esse é o meu primeiro contato ali com o evangelho. Cresci dentro desta realidade, grupo de crianças, oportunidades da igreja, salinha de crianças, numa igreja assim pequena, eu acho que talvez uns 3 metros por 15, acho que talvez não seja nem tudo isso, talvez esteja até exagerando, porque realmente era um local muito pequeno. Ali a minha tia
era a dirigente daquela congregação, a minha tia, junto com meu avô, que são as minhas primeiras e talvez depois de Cristo, a principal referência assim, de cristianismo, de amor a Deus e de amor a Cristo. Mas assim, como eu costumo dizer, nem todo filho de peixe, peixinho é, né? Isso é uma coisa que a gente sempre fala, é verdade. Tipo, não é porque eu era filho de cristão que eu seria um cristão. Eu precisaria ter a minha experiência pessoal com Cristo. Exato. E o meu encontro pessoal com Cristo, eu acho que é uma das coisas que eu ainda não falei até sobre isso, assim, nada de redes sociais. Mas o meu primeiro encontro com Cristo foi no enterro da minha tia, no velório da minha tia. Por conta que assim, tanto a minha tia como o meu avô, eu era ali uma criança, acho que 12, 13 anos, eles eram, assim, a gente via como quase que imortais. Eram homens e mulheres de Deus e a gente nunca passaria na minha cabeça, naquela idade, que eu iria perder eles ali. Então foi um momento muito complicado, a perda do meu avô. E no velório da minha tia, já estava um pouco envolvido com a igreja. Eu me lembro que eu sentei assim na frente da casa dela. E lá o Espírito ministrou meu coração. Eu lembrei de um texto, aquele texto que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É melhor a casa onde há luto do que a casa onde há festa. Aqueles textos veio mexendo no meu coração. E ali, através de ver a minha tia ali, o legado que ela deixou, foi onde eu tive o meu encontro pessoal com Cristo. E a partir dali eu resolvi me dedicar ainda mais ao cristianismo, ao Senhor Jesus e a servir a Deus. Entendi. Mesmo já tendo uma bagagem, andando com Cristo ali quando criança, mas foi nesse momento em que eu tomei a minha decisão pessoal. É realmente isso que eu quero na minha vida e é isso que eu vou dedicar os restantes dos meus dias. Adriano, você sabe uma coisa que é importante? A gente estava comentando agora, porque essa questão do evangelho, a gente brinca, eu sempre, às vezes, o pessoal já está até acostumado a falar já, esse negócio de berço evangélico, eu até brinco, né? Eu tenho um pastor que vem, irmão, você não vai conseguir comprar um berço evangélico. Então, o que acontece? As crianças hoje, elas crescem, e a gente acha assim, igual meu filho na época, quando ele cresceu com a gente na igreja, ele sempre ali na obra do Senhor, até depois, revista minhas redes sociais, você vai ver um pouco da nossa história lá, quando Deus levou o nosso filho. E é importante, porque chegou um dia que aquela criança, ela, igual você, aquele momento foi um momento até triste, né, um momento até difícil. Mas é um momento que você sentiu que você, não, eu preciso entregar um pouquinho mais para Deus. Sim. É aquele momento que você acredita que a criança também tem que aceitar Jesus. Isso. Aceitar Cristo dominar os seus caminhos. Sim, eu tenho isso como experiência própria. Sem te cortar, você acha que é importante, no meio de um culto, por exemplo. Irmãos, quem quer aceitar Jesus, você acha que é legal, interessante, essa questão das crianças, que aqui na igreja já aconteceu uma vez. Crianças de 10, 12 anos, 11 anos, irmão, eu quero aceitar Jesus. É importante isso também, não é? Claro, porque assim, eu até também costumo falar, não existe Espírito Santo Júnior. Ah, tá vendo? Então, o Espírito Santo que fala e que trabalha no coração dos adultos é o mesmo Espírito Santo que trabalha e opera nas crianças. E as crianças sempre tiveram um lugar importante, tanto nas Escrituras, bem como no próprio ministério do Senhor Jesus. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas. Você vê ali Deus falando com Samuel quando ainda era uma criança, Deus falando com Davi quando ele ainda era uma criança, Josias governando quando ele ainda era uma criança. Então eu acho que sim, se há essa voluntariedade e aquela criança está tomando essa decisão no culto, eu acho que se precisa levar a sério. Talvez aquela criança precise de um discipulado. Na verdade, com certeza ela vai precisar de um discipulado. Isso, batismo, né? Para tentar, para compreender melhor qual é o que é que está acontecendo, qual é a decisão dela, quais são os primeiros passos. Mas a gente não deve tratar com desdém. E eu acho que é uma coisa que a gente precisa levar a sério. É o que Jesus disse: deixem vir a mim. Se elas estão vindo voluntárias. E é uma coisa que eu tenho percebido, onde eu tenho ministrado, é assim, as lágrimas das crianças, às vezes, é algo verdadeiro, e o quanto o Senhor se interessa com elas. Às vezes a gente diz: as crianças são a igreja do futuro.
quando não. Elas são as igrejas do agora. Já de agora, né? Porque se a gente não cuidar delas agora, não vai ter igreja do futuro. Exatamente. Na verdade, Não é automático. a igreja vai ter trabalho com elas. É se a verdade. gente não tratar, se a gente não cuidar delas agora. Então, acho que o Ministério Infantil, as crianças, elas devem ter uma atenção especial e elas também devem ser evangelizadas. Porque a gente, só pra gente continuar no assunto, porque às vezes a gente acha que criança não precisa ser evangelizada, quando na verdade também precisa. Tem que discipular. Você tem que discipular, você tem que... E o que é evangelizar? Falar quem é Jesus, quem ele é e o que ele fez. As crianças precisam saber disso, elas precisam crescer com essa consciência. Porque não basta só levar a igreja e ir para o culto, não. Você tem que discipular para que ela possa crescer ali e ter um crescimento sólido na presença do Senhor. Que legal. No começo da nossa conversa, nós entramos nessa parte de nessa questão da criança, como Deus já trabalha no coração da criança desde pequeno, é importante. Eu já te vejo como missionário, então o nosso assunto já acabou pegando isso aí, né? Acabou pegando essa parte de missão mesmo, né? E você vai pegando o curso de missão, sim, é bem propício. Então, o que acontece? Passando essa parte tua aí, conheceu Jesus, você sempre na igreja, eu imagino que você deve ter sido aquela criança que corre pra cá na igreja. Com certeza. Uma baguncinha, com certeza. Outra. E na tua adolescência você começa a afirmar mais essa questão do evangelho? Como é que ficou? Sim, de criança, às vezes eu tinha uma oportunidade ali na igreja. É curioso que eu sempre só lia Apocalipse na igreja. Então, não tinha pregado até aí. Eu me lembro a primeira vez que eu preguei. Chamou atenção. Mas até aí eu não tinha pregado mesmo, só ia lá, lia um versículo, nem explicava. Mas sempre me chamou a atenção a área da palavra. E não só o ministério da pregação em si, mas o cuidado com as pessoas, o trabalho social, a realidade dos que sofrem, sempre foi algo que mexeu muito comigo e que me ajudaram a descobrir um pouco, mais ou menos, para o que o Senhor estava me chamando. Você já sentia aquele desejo de ajudar as pessoas. A palavra certa era essa. Entendi. Você já via aquela pessoa... Cara, você acredita que isso é um dom, né, que a pessoa tem, né? Com certeza. Além de Paulo fala você sobre vê o teu irmão mal, você quer já estender as tuas mãos e... Se você tiver, eu tenho certeza, já são 100 mil no teu bolso. Você já resolveu uma boa parte dos problemas daquela pessoa. Com certeza. Paulo fala sobre... porque geralmente nas igrejas, quando se fala em dons, em vocação, o que se pensa a pessoa ou é pregador ou é cantor. Isso, sempre é. Quando na verdade há Paulo fala a diversidade de dons, a diversidade de ministérios, a diversidade de operações, mas o Espírito é o mesmo. Paulo fala sobre o dom da generosidade. Tem pessoas que têm o dom de ajudar, de ser generoso, de poder contribuir, de poder ajudar. Há uma diversidade de dons. Às vezes a gente está até falando para pessoas que às vezes não se enquadra dentro do padrão pré-estabelecido. Porque ela olha e diz assim, cantar eu já vi que não é minha área. Pregar também não é minha área. Então eu não tenho um dom. Então Deus não me chamou, o que eu vou fazer? Quando na verdade existe uma diversidade de dons e de ministérios que você precisa explorar e que com certeza Deus tem um lugar para você no reino dele e na obra dele. É verdade, sempre tem um espaço, né? Sim. A própria Bíblia diz, né, que a seara é grande e na verdade são poucos ceifeiros, né? Isso é a própria realidade da Bíblia fala, né? Esse é o grande desafio da obra missionária. E você hoje já está dentro disso aí. Pelo que você me falou, você já é um teólogo, você já mexe com missões. Sim. Inclusive eu já vou refrisar de novo, eu vou deixar no link desse vídeo aqui, todos os tuas redes sociais, o pessoal acompanhar. Um pouco do que eu vi, você andou bastante, você é novo. Isso, eu tenho, pode não parecer, mas eu tenho apenas 22 anos e eu lidero uma organização missionária, que ela já é legalmente registrada já há uns 4 anos, chama-se Missão Inconformados. Surgiu a partir da convenção de algumas pessoas, de um trabalho evangelístico em que nós fazíamos, e através dessa organização, pessoal, a gente chegou a ter uma filiada, um braço da nossa organização em uma outra cidade, onde tem um outro grupo de pessoas lá que nos auxiliam no trabalho missionário. E através de Inconformados a gente faz atividades de impacto social, distribuição de cestas básicas, a gente faz ali
aqueles movimentos sociais onde você leva profissionais para prestar o serviço. Medicina, essas coisas. Isso. Nós fazemos um trabalho evangelístico também, onde a gente vai treinando as pessoas, onde a gente vai evangelizando. É um trabalho ali quase que completo. E aí, se você quiser conhecer mais, é só ir lá nas nossas redes sociais. Lá na tua cidade hoje, é difícil essa parte de missões? É complicado? Depende muito Você fala do ponto de vista que eu falo assim, não só pela localidade, pela dificuldade às vezes, de locomoção de um lado para o outro. Certo. Dentro do contexto da minha cidade em si, a missão em si não é algo que a gente tem alguns problemas. Por quê? Porque a minha cidade é uma cidade parcialmente alcançada, né? É uma cidade onde mais de 10% da população é evangélica. Então, não é uma cidade que tenha problemas. Mas eu conheço a realidade, um pouco da realidade da obra missionária. E na região em que eu moro, sim, há assentamentos, há povoados onde não há presença de nenhum missionário ou de nenhuma igreja evangélica. E aí a gente vê que é uma problemática em que nós precisamos gastar tempo e recursos para alcançar essas pessoas. Não é só a questão de distribuir mais missionários ou criar mais igreja. Essa dificuldade que tem lá, tipo assim, até financeiro. Se tivesse mais igrejas, você acha que o pessoal ia se infiltrar mais? Ou você acha que algumas pessoas ainda, hoje em dia, estão um pouco duro ainda para o evangelho, essas coisas? Eu acredito assim, tanto para você, Thiago, quanto para quem está nos assistindo. O problema nunca foi a quantidade de igreja no sentido denominacional. Porque você vê uma ascensão muito grande. Muitas pessoas hoje se denominam pastores e abrem igrejas. O problema está na consciência missionária das pessoas. Entendi. É um dado que eu dou para você, que você pode dar uma olhada. Nós temos 3.000 vezes, enquanto igreja, 3.000 vezes a mais a quantidade de recursos e 9.000 vezes a mais a quantidade de pessoas para cumprirmos a missão de Deus, para evangelizarmos o mundo. Nós temos 3.000 vezes a mais a quantidade de dinheiro e 9.000 vezes a mais a quantidade de pessoas para cumprirmos a grande comissão de Cristo. Aí eu pergunto, por que não cumprimos ainda? Porque não é nossa prioridade, porque falta essa consciência da obra missionária, do que Deus está fazendo. Falta a consciência de que eu também sou um missionário. Essa não é uma responsabilidade do missionário de carteirinha. Essa não é uma responsabilidade do pastor. Essa não é uma responsabilidade somente do departamento de missões. Todo cristão, ele, de uma certa forma, é um missionário. Dick Hughes disse assim: todo coração com Cristo é um missionário. E todo coração sem Cristo é um campo missionário. Eu vi essa frase sua. E o Spurgeon, se não me falha a memória, ele diz: todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Então não tem como você desconciliar. Eu sou salvo, mas eu não evangelizo. Eu sou salvo, mas não tenho a responsabilidade de pregar o evangelho. Eu fui chamado só para ficar assentado no banco da igreja. Isso não é bíblico e isso não provém da cruz e nem das Sagradas Escrituras. Todos nós somos responsáveis por anunciar o evangelho. Eu acho que eu creio que da maioria que vai assistir esse podcast e está vendo a gente falar, a impressão que muitos têm, quando se fala assim de missões, obra missionária, vamos falar de Jesus, eu acho que tinha que partir já da gente, né? Porque muitas vezes, igual a gente estava falando sobre, você acha que tem que ter mais igreja lá? Você acha que está faltando falar mais? Bom, a questão, acho que de falar mais, acho que já começa da gente, né? Sim. Porque quando você fala missionário, varão, você é missionário, tá? Eu estou indo lá para minha casa lá e Deus te abençoe, boa sorte. Mas eu me encontro com a pessoa no serviço e eu não tenho coragem de falar de Jesus para ela. Ela me dá não é o meu caso que acontece. No meu caso acontece o inverso. Eu louvo a Deus por isso. Lá no meu trabalho, esse dia aconteceu, eu sempre quando eu vou almoçar, eu abaixo assim a cabeça e faço uma oração. Não, tiro meu boné, não é para aparecer, não é para fazer nada. É uma gratidão que eu tenho com Deus, que eu gosto de orar. Isso despertou no meu colega a expor a situação dele. Rapaz, você tem Jesus faz 2 dias? Filho, entrei com Jesus nele.
Eu já entrei com Jesus. Uma oportunidade já. Exato. Agora você imagina se todo mundo pensasse dessa maneira. Você acha que não ficaria mais... Existe Tirar um pouco da responsabilidade. Igreja, cuida da igreja, da missão. Eu vou cuidar da minha vida aqui, das minhas coisinhas. Existe um termo na missiologia, que é a minha área tanto de estudo quanto de ensino, que chama-se vida missional. O Senhor não nos chamou para viver somente uma vida missionária, de abrir mão da sua casa, do seu lar, ir para outra nação e para outra cultura. Entendi. Mas Ele nos chamou para uma vida missional. O que é isso? Estar envolvido diretamente na missão. Porque talvez você não pode, por exemplo, como eu, sair do seu estado para pregar o evangelho. Mas você tem o seu trabalho, você tem a sua escola, você tem a sua rua, você tem o seu bairro. Onde você está é o seu campo missionário. É o campo missionário. Onde você foi colocado é o seu campo missionário. São essas pessoas que o Senhor confiou a responsabilidade de que você anuncie o evangelho. Porque não será outro. Os anjos pediram para... E é uma das grandes problemáticas também com relação à missão, porque geralmente quando a gente fala em evangelizar, a gente vê isso só como uma responsabilidade, só como um peso, e esquecemos que evangelizar é um privilégio. Um privilégio. Um privilégio que os anjos pediram para ter. Diz que os anjos pediram para vir e evangelizar. Mas não foi lhes permitido porque é uma responsabilidade nossa. O apóstolo Paulo diz, porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? Então, evangelizar, falar a respeito do Senhor Jesus, ter uma consciência missionária, não é só uma responsabilidade, é um privilégio. Jesus disse, bem-aventurado é aqueles que não vê em mim motivo de escândalo. Não acham que os meus mandamentos são pesados. Então eu procuro ver muito isso. É um privilégio poder falar de Jesus. É gostoso. E não simplesmente algo que eu tenho a obrigação de fazer, mas é algo que eu estou fazendo por amor, porque eu entendi a mensagem da cruz. Isso que é gostoso, né? Quando você faz por amor, com prazer, não te pesa. Isso. Não cansa. Você faz, igual a gente está aqui trabalhando, a gente está aqui fazendo nosso podcast aqui, esse bate-papo nosso, simples, né? Nosso local aqui simples, mas igual eu falo, o conteúdo, a pessoa está te conhecendo aqui, puxa vida, meu irmão, a gente vai estar falando de missão, falando sobre obra missionária, acabamos de falar aqui que muita gente, a gente outorga muito para a igreja, essa questão de missão, e esquece que você vai lá no teu ponto de ônibus, ali é um campo missionário, a pessoa conversa com você todo dia, ali é um campo missionário. Sim. Você tem alguma experiência que você já passou esses dias aí, que legal? Missão aí? Antes você só poderia compartilhar algo. Pode. Porque eu acho pra lá que eu faço. Porque acho que você falou, e eu acho que é interessante o que você falou. Porque às vezes algumas pessoas talvez estejam ouvindo o podcast e elas dizem assim, e elas talvez pensem, é muito fácil falar sobre isso, mas um dia eu já tive paixão. Um dia eu já fui uma pessoa que evangelizei, um dia eu já fui uma pessoa que tinha vontade, mas acabaram me decepcionando, acabaram me perseguindo, eu passei por algumas situações, eu orei para o Senhor fazer algo, o Senhor acabou não fazendo, e isso acabou me entristecendo, isso acabou me desanimando. Talvez você esteja aí e diz, Adriel, eu até quero essa paixão, esse desejo de evangelizar, mas eu não consigo, eu não tenho mais. E eu tenho uma palavra para essas pessoas que talvez estejam assistindo, nos assistindo agora e estejam com isso. Essa ousadia para pregar o evangelho, ela não se alcança através dos cursos de oratória. Eu não estou dizendo que você não deva fazer curso de oratória. Essa ousadia para pregar o evangelho, esse poder, ele não se alcança com cursos, com faculdades. É Deus quem dá. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos irmãos de Éfeso, capítulo 4, versículo 19, ele está pedindo os irmãos, está pedindo oração, e ele diz, irmãos, por favor, orem por mim, para que no abrir e fechar da minha boca, eu pregue o evangelho ousadamente. Ou seja, você vê, quem era Paulo? E ele está orando, pedindo oração para pregar. Os apóstolos, em Atos 4, 29, eles dizem o seguinte, Senhor,
Você está vendo a perseguição desse povo. Por isso agora concede aos teus servos que fale ousadamente da tua palavra e estende a tua mão para curar os enfermos. Quem era Pedro? E ainda assim ele está pedindo ousadia. Ou seja, essa ousadia, essa paixão, é Deus quem dá. E se você talvez está aí e está se sentindo fraco, em algum momento da sua caminhada você acabou perdendo essa paixão, eu digo para você, a fonte ainda não esgotou. Peça, busque, insiste, porque é o Senhor quem dá e é o Espírito Santo que vai ativar isso dentro de você. É gostoso. A experiência, né? Eu estava aqui tentando lembrar de algumas, uma experiência que para mim foi muito legal. Foi no Maranhão, quando eu estava no estado do Maranhão, onde nós entramos numa tribo indígena e ali tinha algumas crianças e eu percebia a necessidade dessas crianças. E ali pregando o evangelho, mas só Deus sabe como eu estava naquele dia, porque não dá para romantizar a obra missionária. Não é fácil, não dá para dizer que é fácil. É prazeroso? É, mas não é algo fácil. E naquele dia foi um dia muito cansativo, estava não tão bem emocionalmente. E pregando ali naquela tribo indígena, ao terminar, essa criança veio e me deu um abraço. Olha só. E aquele abraço ali foi um abraço renovador. E assim, eu me senti animado e fortalecido no Senhor. Tenho algumas outras experiências também com relação ao Inconformados, a evangelização no sertão, de uma forma geral, onde você vê que a realidade das pessoas, que o sertão ele é muito... ele não tem muito acesso a informações que o pessoal jamais da capital tem, e eles geralmente ainda também são muito presos à idolatria. Isso eu quero falar pra você agora. Aí quando você fala de sertão, local lá que é distante, quando fala de sertão, eu já penso assim, só falta água. A dificuldade de pegar um alimento, dificuldade de ter um arroz, um prato de feijão, não sei, uma mistura, não sei. A gente sempre ouve falar que as dificuldades, mas é muito mais fundo do que a gente pensa. Porque quando se fala de sertão, existe um dado que ele foi atualizado agora. Existem no sertão, no Nordeste, 5.000 assentamentos sem a presença de nenhum missionário ou de nenhuma igreja evangélica. 5.000 assentamentos. Meu Deus. Inclusive nós tivemos o privilégio de estar em alguns deles. E a gente tem esses dados, não são dados que eu estou soltando, a gente tem muitos deles catalogados, a gente sabe onde fica, a gente sabe. E a gente pensa que é uma realidade longe de nós. E assim, o sertão, muitas partes, muitos lugares, tem sim a sua dificuldade financeira, mas não é a dificuldade principal. Até porque, mesmo tendo ali as suas dificuldades, muitos deles têm as suas próprias plantações, eles plantam ali para comer. A principal necessidade, e é uma coisa que se pregou também muito para o pessoal do sul há muito tempo atrás, sertão, fome, miséria e desgraça, quando na verdade não é só isso. Em alguns lugares sim, há necessidade, mas a gente tem visto o sertão florescer, e a principal necessidade do sertão hoje é do evangelho. Você vê que muitos dos sertanejos, eles estão, a sede maior deles não é de água, mas é de algo que possa preencher. Eles têm buscado em rituais, eles têm buscado em crenças, em dogmas humanas, ali dentro da sua própria cultura, uma conexão com o sagrado, uma conexão com Deus. Você vê que há um clamor, há uma necessidade de Deus, que eles deixam explícito isso, mas falta alguém que diga, é por aqui, é assim, é dessa forma. Não é com sacrifícios humanos, no sentido de você ter que fazer muita coisa, muita obra, que você vai se chegar a Deus. Não é através dos seus méritos, não é através me fugiu agora
à memória, a palavra, Depois eu corto. deixa eu ver se eu me lembro. Neto, você falou. Quando a pessoa... Não é através dos seus costumes que você vai chegar a Deus, mas é unicamente através de Cristo. O caminho é simples. Por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que falta para eles é isso. Entendi. Essa Não é é só questão de escassez, água, alimentação, porque é muito distante as coisas. Então quer dizer que se a gente conseguisse mais pessoas para esse cantinho aí que você está falando agora, alcançar mais pessoas lá, seria bem importante. A questão de idolatria também é muito pesado? Assim, é importante, antes de responder essa pergunta, a gente voltar para a palavra idolatria. Uhum. Porque idolatria em si, ela não é simplesmente dobrar o seu joelho diante de uma estátua. Sim. Né? Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas. Exato. Tudo aquilo que toma a prioridade do Senhor nas nossas vidas acaba sendo ídolo. Sem perceber, às vezes nós evangélicos nos tornamos idólatras. Quando o celular ocupa o lugar de Deus nas nossas vidas, ele se torna um ídolo. E assim, eu falei sobre o problema da idolatria, mas eu quero deixar bem claro que quando eu falo idolatria, eu não falo somente culto a outras divindades, culto a outra. Eu falo de uma ignorância. Do próprio ser humano. Já. Uma ignorância do próprio ser humano. Aquilo que Paulo fala, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho. Existe muito essa coisa não sei se a palavra certa é penitência. Fazer penitência, aceder alguma coisa. Isso, então acredita-se que precisa fazer muita coisa para se chegar a Deus. Se anda a pé, se ajoelha. Precisa se fazer muita coisa para receber a salvação. Então esses elementos culturais, eles são bem presentes dentro da realidade do povo sertanejo e tem sido, digamos que, um dos grandes empecilhos para a evangelização, porque essas coisas geralmente são coisas que vêm de geração em geração em geração. Não é uma coisa que começou agora. Eu faço isso porque meu avô fazia, porque minha mãe fazia, e eu vou morrer fazendo assim, porque eu aprendi assim com meu pai, aprendi assim com meu avô, aprendi assim com o meu tataravô. Então é um elemento cultural que tem sido uma dificuldade, uma barreira muito grande para a evangelização do sertão, mas que fique claro, não há coração não há joelho que não se dobre e não há coração que não se renda. O evangelho chegou em solo nordestino há 150 anos, mas só de 20 anos para cá ele vem crescendo significativamente. E a cada dia mais Deus tem levantado pessoas, tem levantado missões para trabalhar com a realidade do povo sertanejo, e nós temos visto o Senhor alcançando e fazendo algo no sertão. Amém, glória a Deus. Eu fico feliz de ver você falando assim, porque você falou um pouco das dificuldades que passa lá, você falou sobre da idolatria, sobre essa experiência que você viu, apenas um abraço daquela criança. Mudou toda... Aquele sentido que você se sentiu bem, fortalecido. Então você vê que tem muitas pessoas que hoje falta para elas assim, tá me faltando aqui a palavra, às vezes falta para nós também um pouco se achegar em muitas pessoas, às vezes também, porque a gente fica olhando muito pro nosso eu, a gente preocupa muito com a nossa vida social, a gente preocupa muito com o nosso dia a dia, né? Às vezes a gente é assim... Isso é um erro do próprio ser humano, né? Você acha que você tem muito problema? Espera até entrar na casa dessas pessoas. Olha pra você ver. Espera até você ver a realidade delas. Hoje a gente fica muito em quatro paredes, não fica? De pessoas que assim... tem ali 1-2 quilos de massa de cuscuz para passar 3-4 dias. Em famílias com 5 pessoas. Famílias... Então, assim, você acha que tem muita dificuldade, você acha que você passa por muito problema, espera só o Senhor te levar dentro dessas realidades, que às vezes nem está tão distante, às vezes não precisa nem você ir entre os indígenas, entre os sertanejos, às vezes bem próximo de nós. A verdade é que a gente tem, como a minha mãe costuma dizer,
reclamado de barriga cheia. Reclamado de barriga cheia. Enquanto alguns de nós temos muito, alguns de nós não tem nada. Muitas pessoas dariam tudo para ter aquilo que a gente rejeita. Você quer ver algo que é importantíssimo, Tiago, e às vezes a gente não dá tanto valor? É isso aqui. É a palavra de Deus. Eu tenho um dado agora, eu não vou conseguir olhar aqui rapidamente. Mas depois eu posso lançar aqui no vídeo, se quiser. Certo, mas eu salvo engano, existem quase 96 etnias indígenas, ou mais, que não tem nada da Bíblia. Um exemplar bíblico, nenhum novo na língua deles, aqui no Brasil. Aí tem a língua agora. Pronto, é uma pergunta que eu tenho feito e vou fazer para você aqui. Quanto tempo, com tanto computador, internet das melhores, mais avançadas do mundo que nós temos hoje, quanto tempo você acha que leva para traduzir a Bíblia para uma etnia indígena que não tem língua escrita? Eles não têm língua escrita, só tem língua falada, né? Meu Deus! Quanto tempo você acha que leva para traduzir a Bíblia para uma etnia dessa? Com tanto computador e tecnologia. Sem contar que você tem que conviver com eles ali, como não tem nada escrito. Isso. Quanto tempo você acha que levaria para... Meu Deus, nem imagino, quer ver? Tipo uns 10 anos, não sei. Não é menos do que 35 anos. Meu Deus do céu. E eu vou explicar o porquê. Quando, geralmente os missionários que vão trabalhar especificamente com porque existem missionários que são especificamente tradutores de Bíblia. Tipo, uma pessoa, eu sou um missionário, e a gente pensa que ser um missionário é só aquele que vai evangelizar, mas existem várias áreas. É uma das coisas que a gente acaba falhando também. Existem missionários que são médicos, existem missionários que são plantadores, existe de igreja, existem missionários que são tradutores de Bíblia, e os missionários que trabalham com tradução da Bíblia, mais ou menos assim, quando eles chegam, eles aprendem uma matéria chamada fonética, se não me falha a memória. Eles aprendem a escrever todo o som possível que a boca humana pode fazer. Então, quando ele chega na tribo, ele vai primeiro o quê? Aprender a língua dos indígenas. Depois que ele aprende a língua dos indígenas, ele vai fazer um dicionário ali na língua dos indígenas. Depois que ele fizer um dicionário na língua dos indígenas, geralmente ele vai alfabetizar os indígenas. Porque eles têm língua falada, eles não têm língua escrita. Aí, no processo de tradução da Bíblia, existe, se não me falha a memória, eu acho que 8 passos. E um desses passos é ouvir, porque você tem que saber a língua, já ter aprendido ali toda a problemática da língua. E aí você tem que ter um nativo do seu lado para traduzir. Porque eu penso que tem uma pessoa dentro deles. Para ter a certeza de que ele está lendo, você está lendo algo que ele esteja entendendo. Um exemplo claro disso. Isso que eu te falo agora. Tipo assim, eu preciso explicar para ele, para você ir pro céu, você precisa citar Jesus. Como é que ele vai explicar isso para o pessoal lá? Pronto, uma palavra que em uma tribo está tendo dificuldade até hoje. A palavra reino dos céus. Como é que fala isso pra eles? Como é que você vai explicar? Porque eu vou dizer que Tiago, o reino dos céus pra você é fácil, você tem uma compreensão aqui. Mas como é que você vai explicar o que é reino dos céus para uma comunidade de 200 pessoas onde nunca teve contato com a civilização humana senão eles próprios? Então você vai ficar assim, Aí você tem que, eu acho que a palavra que estão usando lá é tribo das tribos. Aí você diz, nada a ver, mas é o que mais se aproxima da realidade deles. Inclusive, neste lugar, a ceia dos que já são cristãos lá, comunidade, os missionários que estão lá estão há mais de 30 anos, açaí com beiju. Você vê? Então, pra eles... Vamos lá, o açaí significa ali o sangue. E o beiju, que tipo... Eu acho que você chamou tapioca, não sei. Por quê? Porque se você chegasse pra eles pregando que Jesus era o pão da vida, você ia ter 2 problemas. Você primeiro ia ter que explicar pra eles o que era pão. O que é pão? Eles não sabem como assim. Jesus é o pão da vida. Aí ele fica, pão da vida? Mas o que é pão? Então, o nosso pão equivale ao beiju, a tapioca deles. E o açaí natural.
E é até engraçado quando eu falo isso em alguns treinamentos que eu vou dar. Então, para eles, Jesus é o beiju da vida. Olha só. Jesus derramou o seu açaí para nos salvar. Para a gente é um pouco... É igual no aspecto do Nordeste, eles estão fazendo agora a MTLM, que para mim é uma das coisas, como missionário e nordestino, é uma das coisas mais maravilhosas que estão fazendo. É a nova tradução da linguagem nordestina. Olha pra você ver. A Bíblia na linguagem nordestina. Meu Deus. Eu posso ler uns 2 ou 3 versículos para que você... é um desafio que eu vou fazer aqui, tanto para quem vai nos assistir, como para você já aqui. Eu vou ler o versículo na linguagem nordestina e você vai tentar me dizer qual é o versículo numa versão que você conhece. Então fala aí, amor. Vamos lá, eu vou desafio. Vou dizer 3 versículos. Vou começar uma bem fácil aqui, e já que nós estamos falando um pouco sobre missões, um versículo missionário na versão nordestina. Vamos lá. Então falou Jesus: a roça é grande, mas os cabra machos são bem pouquinho. Não, isso eu sei. A seara é grande, mas são poucos certeza. Isso, esse daí tá... É fácil. Na versão nordestina. A salvação não vem das obras, para que tu não fique se achando. A salvação não vem das obras porque são Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Esse é bem fácil também. O último. Portanto, vai ter briga de cidade contra cidade, de povoado contra povoado, e vai ter muita fome e doença, e a terra vai tremer com força em meio mundo de lugar. Porém, tudo isso aí é só o comecinho do desmantelo. Essa é aquela parte que fala graças nações sobre reino contra reino. Isso, meu Deus, que legal. O último para encerrar. Esse eu gosto muito. Esse aqui é interessante. Ó. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa. Corta mais do que peixeira afiada. Fica só a palavra mais penetrante de qualquer espaço de 2 segundos que vai até de dona alma. Na versão nordestina, ali dentro do contexto nordestino, para eles fica muito bem mais fácil para compreender, porque é a forma cultural deles. Eu achei isso maravilhoso. Que legal. Ó, depois, pode ser? Irmãos, nós estamos com um pouquinho na correria esses dias. Olha, de verdade, foi muito legal. Eu que agradeço. E você viu que depois, uns minutinhos do podcast para frente que a gente fez aqui, nós entramos nesse assunto e ficou mais interessante ainda. Se caso a gente conseguir, nós vamos gravar uma segunda parte desse podcast. Claro. Eu quero ter esse tempo. Amanhã, se a gente conseguir. Tá bom? Se der tempo, mais uns 20 minutinhos. Irmãos, Deus abençoe. Adriel, foi um prazer ter você aqui no nosso podcast. Foi muito legal o nosso bate-papo. Aprendi um pouco de você aqui. Você falou um pouquinho das dificuldades deles lá. Sim. E você deixou a gente preocupado agora. Você deixou a gente preocupado, sabe por quê? Que ele falou assim, demora 35 anos para você evangelizar uma nação. Para traduzir uma Bíblia para uma pessoa que está lá, um indígena, por exemplo. Uhum. Eu não sabia disso. Novidade para o nosso podcast. Legal. Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado. Fala as considerações finais aqui. Então, muito obrigado, Tiago, mais uma vez pela oportunidade. Como eu já disse, o privilégio é meu de poder compartilhar um pouco com vocês essa experiência. Quero, como já ficou claro aqui, um pouco da urgência e da necessidade da obra missionária. Se vocês quiserem nos acompanhar, vão lá nas nossas redes sociais. Você pode contribuir também. Vocês podem ajudar o nosso ministério, o trabalho missionário que a gente faz também com relação ao Inconformados. É só nas redes sociais. Vai ser um privilégio poder ter vocês sendo parte do que Deus está fazendo no sertão e no Brasil. Então, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela tua audiência, por você que chegar até aqui. E foi um prazer gravar com o nosso amigo aqui, nosso irmão Adriel. É um prazer. Vou deixar aqui as redes sociais. Nós queríamos falar até um pouco mais. Nós vamos ter que ter uma correria agora daqui a pouquinho. E eu louvo a Deus pela vida de vocês que também estão assistindo. Compartilha, comenta, tá? E curte o vídeo. Não esquece, as redes sociais estão aqui no link. E vamos pra cima. Vamos falar de Jesus, vamos abraçar o reino. Deus abençoe, fique com Deus. Até a próxima.